Então, retomando a nossa aula sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 88, direitos fundamentais, vamos falar um pouco agora sobre o direito à liberdade. A liberdade é um valor fundamental dos ordenamentos democráticos contemporâneos e a proteção da liberdade foi um dos fundamentos primordiais, se não o fundamento primordial, do movimento constitucionalista, das revoluções liberais que levaram à configuração dos estados modernos. Se entende e se protege o direito à liberdade na Constituição Federal de 88 de muitas formas, dado o caráter multidimensional que tem a liberdade conforme uma concepção contemporânea. E por toda a Constituição Federal de 88, há exemplos de proteção do direito à liberdade. Entre esses exemplos está lá no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O estabelecimento de que é a lei que obriga alguém a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. A liberdade de ação individual, hoje se entende que ela é condicionada pela legislação, que impõe os limites da ação individual. E também pela proteção dos direitos fundamentais, que, mediante, como a gente viu na aula passada, interpretação nos casos concretos, pode levar à mitigação da liberdade de ação. Mas são essas as circunstâncias exclusivas que permitem o balizamento da ação, em regra, livre de cada pessoa humana. Também se fala na Constituição Federal de 88 de liberdade de locomoção, do direito de ir e vir. Isso está lá no inciso 15 do artigo 5º, que afirma que é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, em regra, é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair com seus bens. Eu já falei isso na aula passada, né? Num contexto excepcional como o de pandemia, no qual vivemos, o STF entendeu que era possível que governantes mitigassem o direito à liberdade, proibindo, por exemplo, a entrada de pessoas ou a circulação de pessoas, visando promover o direito à vida. De modo que no conflito entre direito à vida e direito à liberdade, o STF entendeu que prevalecia o direito à vida, nesse caso absolutamente excepcional de uma pandemia. Entretanto, em regra, a liberdade de locomoção é um direito fundamental e podemos ir e vir no território sem que se estabeleçam restrições a essa locomoção. Uma outra face do direito à liberdade, também protegida pela Constituição de 88, é a da liberdade religiosa, que está lá numa série de incisos do artigo 5º e que se divide em liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de organização religiosa e liberdade de objeção de consciência, entre outras. Então está lá no artigo 5º, inciso 6º, por exemplo, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias.
Então, o inciso 6 do artigo 5º prevê tanto a liberdade de crença, não há religião obrigatória no Brasil, qualquer pessoa pode, de um ponto de vista jurídico formal, desenvolver a sua crença religiosa com liberdade e pode também, com liberdade, cultuar a sua crença, se reunir com outras pessoas em culto a determinada crença. Também é garantido pela Constituição Federal de 88 o direito de organização religiosa. Quem quiser formar uma religião pode criar uma religião, está autorizado. A Constituição e o Estado, eles não limitam a priori o direito das pessoas de organizarem as suas próprias instituições religiosas. Também o direito à liberdade, ele tem uma face importante na chamada liberdade de expressão, que está prevista numa série de incisos do artigo 5º. Diz lá o inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Diz lá o inciso 5º, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, são um conjunto de determinações da Constituição que protegem a liberdade de expressão. Somos todas e todas livres para expressar o nosso pensamento. Vedado o anonimato. O pensamento ele deve, em regra, ser expresso de maneira autoral. E, caso a nossa liberdade de expressão ofenda direitos, estamos sujeitos à demanda por pagamento de indenização e por promoção também do direito de resposta. Então, há liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela é condicionada pelo conjunto dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito à honra. Então, eu não posso, no uso da minha liberdade de expressão, ofender, difamar, mentir. Se eu o fizer, eu não estou usando de forma adequada o meu direito à expressão. Eu estou violando direitos de terceiros. E, portanto, eu me sujeito a punições. Também há, como uma outra face importante do direito à liberdade, o direito à liberdade de reunião. Diz lá o inciso 16 do artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, em regra, podemos nos reunir publicamente, desde que de modo pacífico e sem armas, independentemente de autorização, devendo apenas ser comunicada previamente à autoridade competente. E não se pode, vamos dizer assim, obstar uma outra manifestação previamente convocada ou uma outra reunião previamente convocada para o mesmo lugar. Também temos a liberdade de associação e a liberdade profissional como outras faces
do direito à liberdade. Um outro direito fundamental que é absolutamente basilar nas sociedades contemporâneas, capitalistas, é o direito à propriedade. O direito à propriedade ele está previsto e protegido numa série de dispositivos da Constituição Federal de 88. Contemporaneamente, se entende que todas as propriedades devem atender não apenas ao benefício dos seus proprietários, mas devem também cumprir uma função social. De modo que alguns autores falam que não existe mais propriedade e função social como elementos desvinculados, mas se fala necessariamente em propriedades função social. Esse tema é um tema importante e complexo, mas pelo adiantado da hora, eu não irei me aprofundar nessa discussão sobre a função social da propriedade. Mas eu sugiro a vocês a leitura do artigo 186 da Constituição Federal de 88, que trata da desapropriação dos imóveis rurais para fins de reforma agrária e que fala dos elementos que compõem a função social da propriedade rural. E fala das subdimensões ou das subfunções sociais, incluindo proteção do meio ambiente, promoção do bem-estar, respeito aos direitos trabalhistas e produtividade. A propriedade, como qualquer direito fundamental, não é um direito absoluto. E, além de estar limitado pela demanda de cumprimento da função social, é possível a Constituição prevê alguns casos em que a perda do direito de propriedade, a desapropriação é a perda do direito de propriedade mediante indenização. E a Constituição prevê uma série de casos de desapropriação. E a gente tem 2 casos previstos na Constituição em que pode ocorrer expropriação, que é a perda do direito de propriedade sem pagamento de indenização. Isso está lá no artigo 243 da Constituição. E ocorre quando for constatado plantio de plantas psicotrópicas na propriedade, isso enseja a expropriação, e uso de trabalho escravo, né, ou análogo à escravidão, que também enseja a expropriação. Um outro direito absolutamente basilar das sociedades contemporâneas é o direito à legalidade. Quando a gente fala de legalidade, a gente está falando do que é mais característico da noção de Estado de Direito. Estado de Direito é o Estado onde as instituições estatais se submetem ao império da lei. Na locução norte-americana, na locução inglesa, rule of law. E o Estado de Direito é o Estado, portanto, submetido à legalidade, submetido a esse conjunto de limites à intervenção estatal no âmbito privado. Se associa ao direito à legalidade um conjunto de direitos e princípios que são estruturantes dos regimes jurídicos contemporâneos. Dentre eles está o direito ao devido processo legal, inscrito lá no inciso 54 do artigo 5º. Diz o inciso 54 do artigo 5º que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Essa noção de devido processo legal é uma noção complexa, multifacetária, que tem inúmeros elementos principais, mas que se associa em síntese às demandas de cumprimento das regras processuais
para a ocorrência de processamentos administrativos ou judiciais. Estão entre as principais regras processuais previstas no ordenamento jurídico contemporâneo a impossibilidade, por exemplo, de ser punido por norma posterior ao fato, de ser punido por juiz de exceção, um juiz criado para julgar aquele caso em específico. Entre outras regras. A gente tem também no inciso 55 o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado. Diz lá o inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? De modo que é direito fundamental utilizar todos os meios disponíveis para sua defesa em âmbito judicial ou administrativo. E é também direito fundamental poder contraditar, poder se opor a todo ato de acusação contra você. Está lá também no artigo 5º, inciso 57, o direito à presunção de inocência, que é, infelizmente, um direito violentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal numa decisão recente e bastante questionável que teve efeitos gerais, mas sobre a qual eu não vou comentar aqui para não me alongar nesse término da aula de hoje. Uma outra face, um outro direito fundamental previsto aí no conjunto de incisos do artigo 5º é o direito à privacidade. O direito à privacidade também é multifacetário e a gente pode compreendê-lo a partir, entre outros elementos, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas que estão protegidas lá no inciso 10 do artigo 5º, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. Um outro elemento do direito à privacidade é a inviolabilidade do domicílio, protegida lá no inciso 11 do artigo 5º, que diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então essa é uma regra importante. A casa das pessoas naturais e das pessoas jurídicas é inviolável e uma autoridade estatal só pode violar o domicílio havendo desastre, né, havendo risco à vida das pessoas, havendo caso de flagrante delito, ou seja, prática criminosa flagrante, ou por determinação judicial. De modo que, fora dessas situações, não pode haver, em regra, violação de domicílio. Também são invioláveis as correspondências e as comunicações. Isso está lá no inciso 12 do artigo 5º, que diz: é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Além desse conjunto grande de direitos fundamentais que a gente trabalhou na aula de hoje, a gente tem outros direitos que são ligados à defesa dos direitos materiais. Na aula que vem a gente vai ver 3 desses direitos. São direitos processuais, nesse caso não jurisdicionais, não ligados à tutela judicial,
mas ligados à tutela administrativa, a ação da administração pública. São eles o direito de petição, o direito a informações e o direito a certidões. Esse conjunto de direitos serão trabalhados com mais profundidade na próxima aula. E temos também previstos no artigo 5º da Constituição os chamados remédios constitucionais jurisdicionais, que são um conjunto de tipos de ação que podem ser ajuizadas para proteção de direitos fundamentais, como mandado de segurança, habeas corpus, ação popular, entre outros. Mas nesses casos, estamos falando de tipos de ação judicial. E na aula que vem trabalharemos remédios constitucionais não jurisdicionais, né, que são ações não judiciais, atos não judiciais que podem ser realizados para a proteção de direitos e que eu gostaria que vocês conhecessem um pouco melhor, e o faremos na próxima aula.